Hoje eu quero te passar a visão do que me fez crescer para mais de 400 mil seguidores no Instagram e para mais de 140 mil inscritos no YouTube. Eu vou te explicar o passo a passo para você criar um conteúdo que tem amplo alcance e te permite ganhar muitos seguidores nas redes sociais. Isso aqui vai ser útil para qualquer um que queira usar a rede social como forma de conquistar clientes. Vamos começar pelo começo. A gente vai olhar para isso de duas formas. De uma forma macro, e essa forma macro é mais a psicologia da criação de conteúdo, e de uma forma micro, que é mais o processo mesmo. Então vou começar pelo macro e pelo primeiro ponto. Você precisa entender quais são as palavras que as pessoas querem ouvir. E quando eu digo as palavras que as pessoas querem ouvir, eu estou falando quais são as palavras que chamam a atenção das pessoas com quem você quer falar. E é literalmente palavra, não é assim, uma coisa abstrata. Sem descobrir qual é a palavra. Eu descobri, por exemplo, em 2022, que a palavra reclamar chamava muita atenção das pessoas com quem eu queria falar. Então todos os meus posts que estavam escritos assim, não reclamar, eles tinham mais alcance. Eu descobri que a palavra, ou a palavra-chave mudar de vida, a distinção entre palavra e palavra-chave é que palavra-chave pode ser um conjunto de palavras, tá? Então eu descobri que a palavra-chave mudar de vida é uma palavra-chave que sempre funciona quando eu uso. Sempre. Toda vez que faço um vídeo, toda vez que faço um post, qualquer coisa que eu fizer, se eu colocar mudar de vida dentro do título, do primeiro card, do carrossel, enfim, vai funcionar. Então você precisa descobrir quais são essas palavras. Esse processo leva um certo tempo. E ele passa por, vamos dizer, 2 pontos específicos. O primeiro é uma observação do próprio mercado. Você vai ver o que é que está sendo muito visto, o que está viralizando, o que tem amplo alcance e, portanto, que palavras estão dentro desses conteúdos. E a segunda coisa é você vai começar a testar e validar essas palavras com o teu conteúdo. Uma coisa importante de dizer é, não adianta olhar o que alguém está fazendo e fazer de forma muito parecida, porque existe um ponto de interferência que é a personalidade da pessoa. Cada um tem uma personalidade, então eu não consigo replicar o que alguém está fazendo se eu não tenho uma personalidade parecida. E aí que mora o problema. Às vezes você vê um cara incisivo demais, sisudo, sério, bravo, que consegue falar firme. E aí você tenta fazer igual, mas você não é assim. Você é calmo, fala devagar, fala baixo, é mais introvertido, não é mandão e por aí vai. Então não funciona, porque as palavras que funcionam para esse cara provavelmente funcionam por causa da personalidade dele. Então a primeira coisa que você tem que entender, existem certas palavras que chamam mais a atenção das pessoas e elas precisam ter uma adequação, tanto com a pessoa que está te ouvindo, ou seja, tem que ser a palavra certa para quem te ouve, quanto com a sua personalidade. Elas precisam ser adequadas ao seu jeito de falar. Não adianta eu sair xingando se um palavrão não combina com o meu jeito de falar, inclusive. Diga-se de passagem, isso é uma coisa real. Não é um problema você xingar na internet desde que aquilo esteja de acordo com a tua forma de dizer as coisas. Então, guarde isso. Primeiro ponto são as palavras. O segundo ponto, você precisa entender quais são, quando você quer amplo alcance. Eu estou chamando de amplo alcance o que no geral as pessoas chamam de viralizar. Quando você quer amplo alcance, você precisa entender quais são os problemas mais genéricos e comuns a todo o teu público. Então, você vai ter que falar de coisas muito mais abertas. Por isso que volto para 2023 agora, quando eu fiz alguns Reels que viralizaram, e eu percebi que um tema tinha um alcance absurdo, que era o tema de como você deve se relacionar com a tua esposa. E eu percebia que aquilo alcançava muitos homens, mas principalmente muitas mulheres. E é muito mesmo. Por quê? Porque o como se relacionar com a sua esposa é um problema muito mais comum do que, por exemplo, como ler um livro. Tem mais gente, eu acho, tá? Tô chutando. Tem mais gente interessada em fazer um casamento funcionar
do que em aprender a ler. E eu acho que no Brasil é assim. Mas eu posso usar um exemplo melhor. Como se relacionar com sua esposa, com certeza é um tema muito mais amplo do que como produzir velas aromáticas. Então eu não vou falar de como produzir velas aromáticas se eu quero amplo alcance. Eu vou falar de como se relacionar com sua esposa. Por isso que, no geral, você vai perceber que o jeito mais rápido de você crescer é se você for capaz de falar de temas que as pessoas encaixam em desenvolvimento pessoal. Porque quando a gente fala desenvolvimento pessoal, na verdade a gente está falando tudo. Tudo é desenvolvimento pessoal. Então, você vê que pessoas que querem viralizar demais, elas tentam ir para essa linha. Por que não dá certo para a maioria? Porque não tem cacife para falar dos problemas humanos. Quando a gente fala no desenvolvimento pessoal, a gente está indo nos problemas mais humanos que existem, mais genéricos, mais abrangentes. E não é tão fácil falar sobre eles. É fácil falar qualquer besteira, mas não é fácil falar de uma forma que as pessoas queiram te ouvir. Então, segundo ponto é encontrar os problemas de abrangência muito grande, muito abrangentes. E aí você vai conseguir ter muito mais alcance. Terceiro ponto, listas e passo a passos funcionam melhor do que qualquer coisa para você crescer rápido. Por quê? Sei lá, porque é assim que é, entendeu? As pessoas gostam de lista, elas acham que porque elas leram uma lista elas vão conseguir sair fazendo. E eu penso que quando você ouve uma lista, lê um passo a passo, aquilo te dá um ganho imediato, né? Então libera uma dopamina imediata. Ah, eu entendi. Você nem precisa fazer a coisa. Só de ter lido a lista, você acha que entendeu. Eu lembro de quando eu li um livro chamado A Arte de Fazer Acontecer, lá do método GTD. E quando eu li aquele livro, nossa, eu entendi tudo de como organizar a vida. E sem colocar nada em prática, eu achava que eu sabia tudo daquele livro. O dia que eu fui colocar em prática, eu percebi que quase nada daquilo era aplicável à minha vida, no fim das contas. Mas aquele livro causava uma sensação muito gostosa de que, olha, eu sei o que fazer, eu já sei organizar as coisas agora. Então eu acho que as listas, os passo a passos, te ajudam, te dão essa sensação de que agora você resolveu a coisa, mesmo que você não tenha colocado nada em prática. Então eu penso que é por isso que eles são mais bem vistos e, portanto, mais compartilhados. A gente vai para um quarto ponto que tem a ver com isso. Você tem que entender o que as pessoas mais gostam de compartilhar. E é claro, meme, piada, bagunça é o que as pessoas mais gostam de compartilhar. Só que quando você quer ter um negócio, no geral você não quer ir para esse lado de criar memes. Isso aí tende a tirar a seriedade do seu trabalho e afastar os compradores. Isso pode atrair muito público, mas afastar compradores. Então eu não estou falando de memes ou esse tipo de conteúdo que você manda para os teus amigos. No geral, eu lembro que eu sempre segui essa regra no Instagram. O que faz as pessoas compartilharem ou é para comprovar um ponto de vista. Eu quero mostrar para os outros que eu penso assim. Por isso que você vai ver que geralmente essas campanhas de coisas sérias, elas são muito compartilhadas. Do tipo, eu não seja racista ou trate o câncer de mama. Você vê que essas coisas são muito compartilhadas porque é um negócio assim, eu quero mostrar para os outros que eu não sou racista. Eu quero mostrar para os outros que eu sei tratar, que eu me preocupo com o câncer de mama. Então, você vê que essas campanhas de conscientização, elas tendem a ter um alto nível de compartilhamento por causa desse fator. Eu querer provar para as pessoas que eu penso daquele jeito. Por mais óbvio que seja, e sim, o certo, por mais que você não precise dizer aquilo, é obviamente que qualquer pessoa de bem não é racista. É obviamente que qualquer pessoa de bem quer tratar o câncer de mama. Mesmo que seja assim, óbvio, as pessoas ainda assim querem mostrar. Então, esse é o primeiro ponto de compartilhamento. Eu quero comprovar que eu penso de uma determinada maneira. E as pessoas vão compartilhar demais nos stories, no direct, nos grupos de WhatsApp, tudo o que faz elas parecerem mais boas, mais legais, mais gostosas, mais inteligentes. Então, ponto número 1 de compartilhamento. O ponto número 2 de compartilhamento é indireta. Tudo que pode causar uma indireta em alguém é muito compartilhado também. Por isso que
sempre homem fica mandando aqueles memes palhaçada, tipo assim, se você viu este vídeo, a sua memória foi apagada e você não lembra que beijou um cara. Essas coisas meio idiota assim, os caras mandam porque essa é a indireta mais direta que existe, vamos dizer assim. Mas acho que é um bom exemplo para você entender o que eu quero dizer. As pessoas sempre vão compartilhar nos stories as indiretas para alguém. Quando ela não pode falar diretamente para a pessoa ou mandar no privado, ela posta de forma aberta. Então, ou ela vai postar no story, ou ela vai repostar no feed, ou ela vai mandar num grupo de WhatsApp. As pessoas repostam publicamente as indiretas que elas querem fazer para uma outra pessoa. Então, quando você sabe que essas duas coisas levam a muitos compartilhamentos, você começa a unir esses elementos todos que eu te disse. Você começa a procurar as listas, os passo a passos que se enquadram com os problemas que têm alta abrangência, usando as palavras-chave que você sabe que chamam a atenção, para gerar esse efeito de ou comprovação social, eu vou provar que eu penso de uma determinada maneira, ou efeito de indireta. Então veja, esse é o macro que a gente precisava entender. Isso é o que eu sempre tive em mente para eu conseguir criar conteúdos que tivessem um alcance muito grande. Diga-se de passagem, já não é mais o que eu faço, né? Eu já não tenho mais o desejo de ter amplo alcance como eu tinha há um tempo atrás. E eu poderia fazer um vídeo elencando as razões disso, mas eu penso que isso tem que ficar para um outro momento. A gente vai para um segundo ponto agora, que é o micro. É o passo a passo mesmo de como fazer isso. E eu vou usar o meu formato de carrosséis do meu curso Carrosséis que Viralizam, que eu tinha até um tempo atrás, porque foi o meu formato que fez eu ganhar mais de 150 mil seguidores só com carrosséis. E esse formato ele é muito simples, a gente pode dividir ele em, se eu não me engano, 3 partes. Eu estou tentando lembrar de cabeça, porque faz tempo que eu não ensino isso daqui. Parte número 1 é o primeiro card do carrossel, ou os primeiros 30 segundos de um vídeo, os primeiros segundos de um Reels. A primeira parte, aquela que a maior parte das pessoas vai ver. Ela precisa abordar o problema e expor ele com as palavras-chave que chamam a atenção. E você deve fazer sempre isso contextualizando. Volte para o começo do vídeo e você vai perceber que eu contextualizo. Tudo vem dentro de um contexto. Então, o contexto desse vídeo é: eu vou te mostrar o que eu fiz para eu conseguir ter muita viralização e bater mais de 400 mil seguidores e mais de 140 mil inscritos e por aí vai. Quando você contextualiza, o negócio de contextualizar ele tem a ver com contar histórias, claro, porque é sempre mais gostoso ouvir quando está dentro de um contexto, porque um contexto permite o início de uma história. Mas o negócio de contextualizar é que ele dá uma certa concretude à explicação. Você sai do mundo abstrato e já parte logo de um relato real de onde a pessoa pode visualizar aquilo. Então, por exemplo, eu comecei muitos posts contextualizando da seguinte forma: ontem eu li um livro que dizia o que você deve fazer para parar de reclamar. E só o fato de eu dar o contexto de que eu li um livro já colocava esse cenário um pouco mais concreto. E o contexto ele também te coloca num modo diálogo. Então, ao invés de parecer que eu estou ouvindo um monólogo ou uma palestra, a sensação que dá é que eu estou entrando numa conversa. Como entra no modo diálogo, as pessoas tendem a gostar mais de ler aquele assunto ou de ouvir aquilo ali. Então, parte 1, você tem que expor um problema usando palavras-chave que chamam a atenção através de um contexto. Parte 2, eu sempre fazia um passo a passo. Eu sempre gostei mais, na verdade, no passado eu gostava mais, hoje eu gosto menos. Para viralizar e para crescer, os passo a passo são muito bons. Por quê? A gente não quer ter amplo alcance sem comprovar o nosso conhecimento. Isso é muito importante. Não adianta você viralizar se aquilo não der algum nível de autoridade para você. Por isso que normalmente memes e piadas não funcionam para quem quer ter negócio. Agora,
Se eu viralizo com um passo a passo, na verdade o que está acontecendo é eu estou sendo visto por muita gente e eu estou sendo visto como alguém que sabe explicar como fazer algo, que sabe demonstrar o método de ação de uma determinada coisa. Então, o passo a passo, ele é a parte que prova para as pessoas que eu sei do que eu estou falando. Por isso que eu sempre achei o passo a passo melhor do que uma mera lista. É melhor eu falar, faz isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso, do que eu só te passar uma lista de coisas a fazer. Faz isso, 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 isso. Por quê? Porque o passo a passo constrói essa continuidade. Ele dá uma sensação de começo e fim. Porque uma lista também dá a sensação de começo e fim, mas são coisas desconexas. Num passo a passo existe uma conexão entre as coisas. E a conexão entre as coisas, ela é muito boa para provar que você sabe executar aquilo. E é uma coisa doida isso, nossa. Não sei se é só hoje ou se sempre foi assim, mas as pessoas criaram essa cultura de skin in the game, de que você só deve falar do que você faz, no lugar de fala. Isso daí não é verdadeiro, tá? Eu posso muito bem ensinar algo que eu nunca fiz. Claro, porque eu posso ter estudado a teoria e aquela teoria ser verdadeira. E eu ser capaz de traduzir aquela teoria para você. E aí você, talvez sendo mais executor do que eu, ser capaz de colocar em prática aquilo que eu nunca consegui colocar, mas sei te ensinar. Apesar disso, na rede social, como as pessoas estão seguindo pessoas e elas têm essa crença de que só sabem ensinar quem só sabe fazer, o passo a passo é melhor. Porque ele dá essa sensação de que você de fato sabe fazer aquilo que você está ensinando. E se você parte de um contexto, no geral o contexto vai corroborar essa visão. Vai mostrar que você de fato sabe fazer aquilo que você está falando. Vide este vídeo. Este vídeo é eu ensinando um passo a passo de algo que eu já fiz muitas vezes em 2 redes sociais diferentes. Então, assim, isso me dá autoridade para eu poder falar. Eu poderia falar essas mesmas coisas tendo 0 seguidores. Daria muito menos autoridade e você talvez não ouviria. Então, o passo a passo ele é útil por causa disso. E a terceira e última parte é, no final do teu post, do teu vídeo, do teu conteúdo, você deve estimular a pessoa ou a mandar aquilo para mais gente ou a ver mais do que você tem a oferecer. Então, no final, é sempre útil você pedir para compartilhar nos stories, ou pedir para compartilhar no WhatsApp, ou pedir para compartilhar onde quer que seja. Se você não pedir para compartilhar, o que você deve fazer... me desculpa, é 7 da manhã, eu tô com sono. O que você deve fazer é pedir para as pessoas assistirem a um próximo conteúdo, lerem um próximo post, mandarem uma mensagem para receberem uma aula adicional. Então, veja, qual é a lógica? Ou eu quero que você passe mais tempo me ouvindo, porque se você me ouvir por mais tempo, mais rápido você comprará de mim. Ou eu quero pedir para você compartilhar para outras pessoas. Por quê? Se você compartilhar para outras pessoas, eu vou ganhar mais visibilidade gratuitamente. A outra opção é eu pagar para a rede social me fazer ser visto. Então é muito mais interessante eu pedir para você compartilhar. Vai me custar nenhum dinheiro. Então essas são as 2 melhores formas de você finalizar todo e qualquer conteúdo, porque elas permitem o seu crescimento, elas possibilitam o seu crescimento. A terceira forma possível seria chamar para comprar um produto teu. Eu termino muitos vídeos meus assim. Olha, clica no link da descrição, conheça o projeto APB, aprenda a construir um negócio digital na internet de uma pessoa só. Eu posso terminar assim, mas isso me dá, de fato, clientes, tá? E por isso que eu termino muitos vídeos assim. Mas isso não alimenta o crescimento orgânico. Por quê? Pelo motivo óbvio. Eu estou fazendo uma venda e a venda toda venda naturalmente já gera uma repulsa em um grupo de pessoas. Então, além de eu não pedir para compartilhar, então não ter esse estímulo, tem um estímulo contrário. Agora que esse cara vendeu é que eu não compartilho mesmo. Desgraçado, fez esse vídeo todo só para me vender.
Bom, o público bom não pensa assim, tá? Diga-se de passagem. Mas como tem gente que pensa, você perde um certo alcance. Então, no geral, se você quer crescer, viralizar, você quer fazer essas coisas e não tentar vender nos seus conteúdos. E isso daqui é o que vai fazer com que você tenha público suficiente para daí chegar e vender. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe no teu WhatsApp, manda para algum amigo que você sabe que quer crescer no digital e precisa dessa ajuda. A gente se vê no próximo vídeo.